Boa noite, amigos e amigas internautas. Hoje, 31 de julho, 21 horas e 1 minuto, direto aqui da capital gaúcha. Meu beijão especial vai pro amor da minha vida, Vitória Oliveira. A mulher que me ensinou que, apesar de todas as adversidades que temos na vida, vale muito a pena não desistirmos. E é assim que ela me ajuda a sobreviver, né? Me dando muito amor, me apoiando demais, desde que minha mãe faleceu, há 5 anos atrás. Eu separei um tema hoje, né, para comentar sobre o que eu presenciei sobre a vida dos seres extraterrestres, os famosos alienígenas. É claro que eu só vou falar, né, o que me perguntarem. Mas eu garanto a todos, né, que a maioria da população não sabe realmente o que existe, né? Quem eles são, de onde vêm, o que querem conosco, por que nos visitam, quais são as suas reais intenções para conosco. Realmente é um assunto muito delicado, porque geralmente quem comenta o que viveu desse tema é achicalhado, as pessoas fazem pouco caso, riem, contam piadas, enfim. Eu, que já tenho 65 anos de idade, né? E sei que não tenho mais muitos anos de vida, apesar do amor da minha vida dizer que eu sou um garotão, né? Eu sei disso. Então eu estou aqui para tentar compartilhar, né, o que eu sei sobre esse tema. Sei, vivenciei, presenciei muitas coisas que podemos dizer que estão além da nossa imaginação e das nossas compreensões. A Vitória diz que as pessoas, o amor da minha vida, diz que as pessoas que debocham de quem sabe, é porque tem muitas matérias fakes a respeito desse assunto. Me refiro ao que comentam sobre os seres extraterrestres. O Brasil é um país, né, em que é muito visitado pelos extraterrestres. E existe grande acobertamento. Eu vou lhes dizer uma coisa a todos que se interessam pelo tema, que não acreditem. Nenhuma nave extraterrestre cai aqui na Terra. Boa noite, querido cunhado Antônio Souza, seja bem-vindo à nossa live. Sinta-se em casa. Voltando ao assunto. Nenhuma nave espacial cai aqui na Terra. Eu sei que ninguém fala sobre isso, mas é verdade. A tecnologia extraterrestre está muito longe de que qualquer arma
humana consiga derrubar uma nave. E aí as pessoas vão me perguntar, mas como então que elas caem aqui na Terra? E eu vou explicar. Talvez, eu tenho quase que certeza que nunca nenhum ufologista, quase ninguém comentou sobre esse assunto. As naves, quando elas caem aqui na Terra, é porque elas foram programadas para caírem. Eu explico melhor. Existem seres extraterrestres que são muito maus em seus planetas de origem. Então, os seus líderes os condenam à morte. E o que fazem? Atiram eles para mundos, né, da terceira dimensão, que é o nosso caso, a Terra. Então aqui eles vêm para sofrer, morrer e passarem o fim da vida. O Antônio Souza é o irmão do amor da minha vida, né? Da Vitória Oliveira. É um tema que até a Vitória perguntou para mim por que eu vou, né, comentar sobre isso, arriscar minha reputação, contando sobre um tema que muitas pessoas não acreditam. A maioria das pessoas não acredita porque nunca viu, ou nunca prestou atenção para ver. Eles estão entre nós, eles nos governam, eles se misturam entre nós, eles vivem aqui na Terra, assim como andam em diversos planetas. Existe uma coisa chamada dobra de tempo, que é como as naves deles viajam pelo espaço. Eu vejo pessoas, ufólogos, pessoas que se dizem estudiosas dizerem, porque eles andam a velocidade da luz, porque eles levam X tempos para virem aqui para a Terra e etc. Não, não é nada disso. A verdade é uma só. Eles dominam a dobra de tempo, ou seja, eles saem do seu planeta e chegam aqui instantaneamente. Eu vou dar uma ideia a vocês, simples, mas que funciona. Seja bem-vindo, querido amigo Fabrício Vecchio. Seja bem-vindo à nossa live. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só perguntar. Estamos aí para isso. Então, eu estava falando sobre a dobra de tempo, né, que as naves saem instantaneamente de um lugar para o outro. Eu vou dar um exemplo concreto terreno. Por exemplo, nós, quando sonhamos, né, tem dias que a gente tem um sonho que ele é extremamente verídico. Parece que aconteceu. Sabe que na realidade o sonho é uma coisa que não existe. Já explico antes que comecem a rir. O nosso espírito, quando nós dormimos, ele sai do nosso corpo e fica preso, né, digamos, por um cordão que chamaremos umbilical para não perdermos o contato com ele. É isso que acontece. Por isso que as pessoas sonham e de repente elas acham tão real, ficam com tanto medo que voltam para o seu corpo, ou ficam tão felizes que não gostariam de voltar. Isso é o espírito que saiu, ou seja, o nosso espírito que coordena o nosso pensamento, tudo que faz, ele sai, ele deixa o nosso corpo em repouso e sai, vai para outros lugares. Querido amigo Fernando Robaer, entrando na live, seja bem-vindo, Fernando. Um abraço, querido amigo. Seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, se eu puder, tentarei responder. Então é bem por aí, pessoal. Bem por aí. Existem coisas entre o céu e a terra
que a nossa filosofia desconhece. Existe muita coisa mesmo, muita coisa. E as pessoas não acreditam porque, como eu disse, nunca viram, ou imaginaram que nunca viram. Tá? Por isso temos essas diferenças. E se eu disser para vocês que os alienígenas nos governam, governam o nosso mundo? Ninguém vai acreditar, né? Mas é a verdade. Eles dominam tudo. Grande Fernando Robayer. As pessoas, mas por que existem acobertamentos? Por que as pessoas não mostram fotos e não mostram isso e aquilo, se os ETs existem? Vocês já ouviram falar nos homens de preto? Se alguém tem uma prova concreta, eles geralmente vão lá e pegam. Só que os estudiosos no assunto dizem que os homens de preto são empregados, funcionários ocultos do governo norte-americano, das principais potências e por aí vai. Só que não. Os homens de preto são seres extraterrestres, todos sem exceção. São seres extraterrestres que conseguem atravessar uma parede, uma porta, uma janela, um vidro, sem quebrar, sem nada. São seres chamados replicantes. Por que replicantes? Porque na ufologia moderna mundial, são seres máquinas. São seres que foram fabricados em laboratórios no que hoje nós chamamos de inteligência artificial. Inteligência artificial não é nada mais, nada menos do que isso. Construir robôs perfeitos. Não esses que nós estamos tendo, que eles apenas estão engatinhando. As pessoas dizem, porque eu vi uma bola de fogo no céu, eu vi uma luzinha que foi daqui para lá, de lá para cá, e etc. E depois entrou numa nave grande, maior, chamada nave Manhã, e com certeza isso acontece. Só que ninguém consegue explicar quem são essas luzinhas. As pessoas dizem, são bolas. Mas na realidade não são. Não são bolas. Na realidade são seres extraterrestres que se materializam em forma de energia para voar, andar por aqui. Realmente, essa é a verdade. Os seres extraterrestres, eles conseguem, estando na Terra, se materializar por até 8 horas de dia e por até 4 horas da noite. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se um ser entrar aqui hoje, ele pode tomar nossa forma humana, e ficar sem que as pessoas os distingam por até 8 horas no período diurno e 4 horas no período noturno. Mas existem algumas outras pessoas que conseguem, digamos assim, identificar esses seres. São as que se interessam mais pelo assunto ufologia ou por aquelas que já tiveram contato com eles. É uma loucura, Marcelo. Eu posso dizer aos amigos, sem esperar que acreditem, eu tenho 15 títulos mundiais e 30 prêmios internacionais, porque eu fui preparado pelo meu mestre, que se dava muito com seres extraterrestres. Durante 2 anos eu frequentei um local
em que ele me energizou bastante e disse para mim: se é isso que tu queres, ser o melhor do mundo, etc., tu vais ter. Mas tem um detalhe: levarás esse, entre aspas, rótulo até o final da tua vida. Vai sofrer muito. Porque como é que pode uma pessoa do Brasil, gaúcha, ter tanta coisa, né? Em nível mundial? Não deu outra. E eu vou falar quem foi essa pessoa que me treinou, porque infelizmente hoje ela é falecida. O nome dele, né, o meu mestre, chamava-se Piraju Nicola. Ele era um vidente que morava na cidade de Caçapava do Sul, aqui no interior do Rio Grande do Sul, na região ametista, que me treinou durante 2 anos para que eu conseguisse ganhar títulos, prêmios, ser famoso, aquela coisa toda. E eu lhes digo, amigos, a única coisa que eu consegui conquistar mesmo foi inimigos invejosos, gente que torcia contra mim, enfim. Isso é a parte ruim da história. Então eu posso falar sobre alienígenas porque eu já tive vários contatos diretos com eles. Ninguém precisa acreditar, eu estou falando por mim, eu que estou falando. Eu já os vi, já me usaram várias vezes, e agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês se enganam achando que esses ETs malditos são do bem. Não existe ET do bem. Eles são seres de pura energia, eles não têm sentimentos. Por isso que eu digo malditos, porque eles fazem experiências terríveis com a gente sem que a gente dê consentimento. Em troca, eles nos dão uma mediunidade, uma intuição maior. Mas o trauma que nos causam é para a vida inteira. Eu me trato com psiquiatra por causa disso. Seja bem-vinda, querida amiga Adriana Nascimento. Adriane, uma grande pessoa, uma grande profissional. Seja bem-vinda, querida Adriane Nascimento. Todo mundo tem aquela ideia que o ET é um ser bom, que não quer nos fazer mal, que está aí só para nos ajudar. Quem dera fosse assim a vida. Quem fala isso nunca teve o contato, nunca foi abduzido. Outra pessoa que acaba de entrar na live, né, é o Gerson Vargas, um grande professor, o esposo da Dona Vargas. Os dois, o casal é professor de salsa, né? Já fizeram vários eventos aqui em Porto Alegre, já trouxeram professores de fora, já deram aula aqui no Rio Grande do Sul, já deram aula no interior com seus congressos de salsa, né? Já dançaram no exterior. É um casal assim, olha, muito respeitado no país e também no exterior. Junto com eles, trouxeram grandes profissionais da dança de salão aqui para Porto Alegre, né? O meu grande abraço ao professor Gerson Vargas. Parabéns pela formatura do filho, Gerson, e pela excelente esposa, que é uma grande professora, a Dana Vargas. Olha o que o Fernando Robaer fala. Eu já avistei 3 vezes OVNIs e sempre estava acompanhado por amigos para relatar também os acontecimentos. Viu? As pessoas falam, mas são poucos os que têm coragem de se abrirem em público. Parabéns, Fernando. Aí as pessoas podem perguntar, mas o que os ETs querem com nós? Com nós eles não querem nada. Eles querem com as nossas fontes de energia. Por exemplo, os combustíveis. Os ETs, as naves deles, eles podem, digamos, abastecê-las com pedras preciosas, ouro e água.
Por isso que os OSNIs, que são os objetos voadores não identificados submersos, usam água. Os discos voadores que voam usam ouro e pedras preciosas, que aqui tem muito no Brasil. Entre outras coisas. E se engana quem acha que eles não aparecem. Existem N situações, e eu não vou dizer onde, porque mas vou dizer que eu já estive em uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, um dia à noite, que eu escutei um barulho, estava chovendo. Ninguém precisa acreditar, né? Mas eu vou falar porque aconteceu comigo. E eu cheguei na janela do quarto do hotel, olhei para a praça, que era bem em frente, tinha uma luz em cima, devia ser umas 2 da manhã, e tinha umas 250 pessoas paradas assim, olhando para o céu como se estivessem petrificadas. Isso aí ninguém me falou, eu vi. Já andei também em carro que subiu, que eu estava dirigindo, de repente, 1 quilômetro à frente tinha uma luz muito escura, tipo um facho de luz descendo para a terra, aqui no Rio Grande do Sul também, uma luz muito escura. E quando eu me dei por conta, quando eu olhei o carro que eu estava dirigindo, ele estava a 1,5 metro do chão. Quem estava comigo? Eu, minha falecida mãe, minha irmã e uma amiga. O susto foi tão grande que todos nós começamos a rezar e em 30 segundos, 40, o carro voltou para o chão. Simplesmente a estrada desapareceu e fiquei eu e elas num carro assim, como se não houvesse estrada, apenas um branco. Aconteceu comigo. Isso aí foi nos anos 80. Posso dizer também, né, que a primeira vez que eu vi uma frota com 12 discos voadores dentro de um cordão, digamos, de energia, que era retangular, foi em Tramandaí nos anos 70. Estava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, o irmão do Lazier Martins, que era me esqueci o nome dele, que tinha um programa na Guaíba, e a praia inteira, todos viram, todo mundo viu. Acho que eram umas 4, 5 mil pessoas olhando para o céu, aquelas naves dentro de um círculo, que parecia ser um círculo de prata, né? Como se fosse um campo gravitacional, que eles não saíam ali de dentro. Isso foi matéria dos jornais à época. Eu tive vários avistamentos, abduções, outras que eu pretendo não falar hoje, né? Mas o motivo da minha live é dizer que realmente eles existem, são reais e mandam nos governos, nos principais governos da Terra. Mandam o que eu disse, governam. Sendo um pouquinho mais claro, os Illuminatis são os donos do mundo, que trabalham para os extraterrestres. Qual raça extraterrestre manda no mundo? Os reptilianos. São os seres que governam a Terra, que ditam a política da economia, etc, etc, etc. Eu sei que é um tema muito complexo esse, que falar sem ter provas é complicado,
E graças a Deus eu não tenho prova, porque se eu tivesse, eu não estaria aqui falando. Eu já teria sido... A minha live teria sido tirada do ar. Eu só falo porque as pessoas... Porque os poderosos sabem que ninguém vai acreditar. Então, já que ninguém vai acreditar, eu não tenho crédito no assunto, posso falar o que eu quiser. Mas eu garanto que estou falando a verdade. Muitos ETs vivem entre nós. Não. A maioria deles se alimenta de carne humana. Por isso que existem tantos desaparecimentos no mundo. Os reptilianos se alimentam também de carne humana. Assim como aqueles pequenos, os chupacabras também. Esses, carne humana e carne animal. Então, para mim é muito fácil falar, porque não tem credibilidade, eu não tenho nenhuma credibilidade nesse assunto. Eu não sou ufólogo, não sou nada, estou contando as minhas experiências, as que eu sei que posso falar. A maioria eu sei que não posso, então eu nem falo. Mas acreditem, isso que eu falei é 100% verdade. Eu tenho milhões de coisas que eu poderia contar, e se esse tema agradar as pessoas, eu farei outras lives e irei falando até o dia que acharem que as pessoas irão começar a acreditar em mim e vou ser banido. O meu canal vai ser banido das redes sociais, porque a verdade pode ser dita apenas enquanto a população não acredita. Mas não se enganem, o acobertamento é mundial. As principais potências, incluindo o Brasil, que não é uma potência, mas é a 8ª economia do mundo, seus governantes sabem sim que os ETs existem e nos visitam. O caso de Corguinho, né? Chupacabras, o caso do ET de Varginha, a Operação Prato, enfim, são casos que foram muito divulgados pela imprensa, acobertados também pelos militares e pelos governos. Mas foram verídicos. Eu não conheço ninguém que teve contato com esses seres e se beneficiou deles. Não. Eu não vou dizer que eles são do mal, porque eles não têm sentimento. É como se eu colocasse um exemplo de os nossos cientistas pegam os ratinhos para fazer experiência, né? Para que o nosso mundo seja melhor. Aí eu me pergunto, o que um ser extraterrestre evoluído milhões de vezes a mais do que nós pode aprender com nós, meros pecadores mortais? Nada. O que eles fazem conosco é sugar nossa energia. Eles vivem, eles se alimentam de sangue humano, de energia, de pedras, enfim. Um extraterrestre pode andar ao nosso lado durante horas, nós não observarmos. A não ser que nós tivéssemos um óculos especial, aí sim nós veríamos. Nós poderíamos ver assim as naves passando. Eu não vou dizer que óculos é isso, porque ele não tem à venda, mas existe, não no Brasil. Aí nós veríamos as naves, os ETs caminhando. Existia um filme muito antigo, acho que dos anos 80, 90, me esqueci o nome, e que fala sobre isso. O cara que encontrou um óculos e começou a ver os ETs entre nós. É mais ou menos isso. E uma coisa eu deixo como raciocínio, né, pessoal? Por que
que existem tantos filmes sobre alienígenas e a pergunta principal, de onde eles tiraram as ideias de fazer esses filmes? Eu lhes respondo. É uma forma inconscientemente de fazer com que a população acredite que é um filme, ou seja, isso induz a população a acreditar que não é real. Por isso, cada vez mais existem filmes sobre extraterrestres. Alguns, a maioria, com grandes provas, tipo Fogo no Céu. Quem não viu, assista. Tá? Fogo no Céu dá um belo exemplo de uma abdução de um lenhador norte-americano que estava com mais 6 amigos. Travis Walter era o nome desse lenhador que foi abduzido, deu seu depoimento, passou no polígrafo várias vezes, viaja o mundo falando sobre isso, e a grande maioria da população dominada por ondas que invadem o nosso cérebro, por aquela propaganda subliminar Illuminati, não acredita, ou não tem discernimento de ver. Se nós olharmos para o céu, existem vários aviões que soltam uma fumaça, tipo uma fumaça branca, alguma coisa, né? Que faz com que nós, humanos, sejamos controlados por esse tipo de tecnologia. Pesquisem um pouco sobre chemtrails. Chemtrails, é isso. Como ninguém fez nenhuma pergunta, né? Eu não vou ficar aqui falando sozinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aí. Se eu puder responder, eu respondo. Se ela for uma pergunta que eu acho que eu não posso responder mesmo sabendo, infelizmente não poderei falar. Mas, assim como eu, existem muitas pessoas no mundo inteiro que conhecem um pouco da verdade, fazem parte de uma pesquisa seleta, fazem parte de uma organização secreta também, que discute o tema sobre ufologia. Eu garanto a todos, né, que tudo que eu falei é verídico. Né? Eu não posso apresentar provas porque eu tenho muito poucas, mas se eu as apresentar, eu sei de antemão que correrei risco de vida, por isso que eu não apresento. São só 3 que eu tenho, mas são 3 provas muito grandes. O Fernando Robaero pergunta se eu já assisti o livro, se eu já li o livro ou vi o filme Os Deuses Astronautas. Claro que sim. Foi o primeiro filme, 1972, que comentava sobre a tecnologia alienígena. Se eu não me engano, foi em 1972. Foi um filme e um livro maravilhoso. Era de Von Däniken, né? Eric. Foi o autor do livro, depois eles fizeram o filme, né? Era o suíço Erich von Däniken, o autor. E ele teorizava, né, a possibilidade das antigas civilizações terrestres terem sido resultado de alienígenas, que para cá, em épocas remotas, teriam se deslocado. Ou seja, o livro ventila a possibilidade de nós termos sido uma construção alienígena. É um livro muito interessante.
Ó, a querida amiga Adriana Nascimento diz: gosto desses temas de ufologia e acredito que não somos sozinhos nesse universo e ainda vamos ter muitas surpresas pela frente. Querida amiga Adri, o encobertamento é cada vez maior, apesar de que os celulares, câmeras, telescópios deixam mais fáceis de apresentarmos provas. Mas quem tem uma prova, com certeza a teria por pouco tempo, pois elas seriam confiscadas pelos homens de preto. Querido amigo Fernando Robaer diz isso: antigas civilizações foram ajudadas por tecnologias alienígenas. Sim. E ele ventila a possibilidade dos ETs terem construído ou nos dado conhecimento, né, sobre coisas avançadas no início dos tempos, digamos de 1500 para cá. Que é onde a maioria das técnicas alienígenas foram pesquisadas ou encontradas aqui. Cito as pirâmides do Egito, etc. Como seres humanos, né, há milhares de anos poderiam ter criado as pirâmides. De onde como eles conseguiram levar no deserto, no mínimo 40 quilômetros, pedras que pesavam 5, 10, 20 e até 30 toneladas. Ninguém explicou isso até hoje, né? Mas elas estão aí. E assim, no mundo existem muitas provas de coisas no mínimo esquisitas. Machu Picchu no Peru, né? Stonehenge e por aí vai. Mas onde esse tema é cobertado pela mídia que trabalha para os governos, pressionado por eles, né? Semana passada, retrasada, houve um congresso sobre ufologia nos Estados Unidos que o governo depois negou. O que militares disseram que viram naves, aviões, que viram isso, viram aquilo, tentaram caçá-los e não conseguiram. Os tic-tacs, né? Eles referiram também aos tic-tacs, que parecem aqueles zeppelins, né, grandes, que andam a 20, 30 vezes a velocidade da luz, fazem manobras que para a nossa tecnologia é impossível, né? Estão aí. O nosso mundo é pão e circo. Eu acredito que vai levar muito tempo ainda para que as potências, os nossos poderosos, admitam a existência deles. E eu acho que não tem nada a ver com religião, porque quem acredita em Deus, se visse um extraterrestre, não ia duvidar de Deus. Pelo contrário, ia ver que a criação de Deus é perfeita. Então, para mim, que já vi várias vezes, né, já tive contatos com eles, físicos, eu não duvidaria de Deus por isso. Tanta tecnologia que desde 1947, no famoso caso Roosevelt, né, que aconteceu no Novo México, olha a tecnologia, raio laser, a manta, circuitos integrados eletrônicos. Agora existe, há 20 anos, existe uma manta que os soldados americanos estão usando,
uma camuflagem, né? Tipo aquele filme Predador, que o soldado vai para uma missão e, e ninguém enxerga ele. Quem viu o Predador, principalmente o Predador número 1, Arnold Schwarzenegger, sabe, né, do que eu falo. Enfim, a tecnologia alienígena está aí, o próprio celular. As pessoas acham, mas é que a Terra, os cientistas são tão evoluídos, eles conseguiram chegar a isso. Sim, conseguiram chegar como? Através da tecnologia uso reverso, ou seja, pegar o que é dos extraterrestres e tentar fazer a reengenharia reversa, ou seja, montar do final para o início. Só que a maioria do que eles tentam, os cientistas e os próprios soldados morrem. A Adriana Nascimento disse que cheguei a ler em um livro que temos DNA reptiliano e no nosso cérebro temos o complexo reptiliano. Já ouviu falar disso? Claro que sim. Os reptilianos, né, são os seres extraterrestres mais raivosos, mais perigosos. São esses que dominam a Terra, chantageiam nossos governantes para fazerem o que eles querem. Por isso que nenhuma abdução no mundo é contestada. Quantas crianças somem mundo afora que servem como alimentação para os reptilianos? Quantas pessoas são sequestradas, desaparecem e nunca mais voltam? Alguém acha que isso é causalidade, que foram simples mortes, que ninguém se deu conta? O próprio chupacabras. O que as pessoas acham que é? São seres extraterrestres, né? De uma linhagem baixa, são seres inferiores, né? Que se alimentam de animais e, se tiverem oportunidade, seres humanos também. Diferente dos reptilianos, que preferem os seres humanos. É por isso que eles governam a Terra. Eles nos dão menos de 1% de tecnologia, em troca eles podem se deliciar com nós humanos. Querido Fernando Robaer, abração, até amanhã. É por isso que tantas coisas existem no nosso mundo e que ninguém fala. Cidades subterrâneas que ligam estados nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, como na Europa inteira. Área 51, agora tem Área 52, Área 53. Tudo construções subterrâneas, 8, 9 e até 10 quilômetros abaixo da terra. Como elas são feitas, né? E ninguém vê. Existem aquelas pedras, diamantes, croátilos, que elas conseguem furar o que tiver, fazer túneis ali, 10 metros por minuto. Imagine, de onde saiu essa tecnologia? Essa tecnologia foi emprestada, dada conhecimento dos ETs para os nossos governantes. Em troca, eles pintam em borda aqui. Eles abduzem o que eles querem, enfim. Bom, acho que falei demais para uma primeira live, né? Pelo jeito as pessoas estão gostando do tema. Vou tentar fazer outras. Foram 45 minutos. Eu acho que está boa para o primeiro dia. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Obrigado a todos pela audiência. Que voltem na próxima. E tenhamos toda uma ótima semana. Fiquemos com Deus. Forte abraço a todos. Fui.